Nothing was spared to prove your love for me. Oh, the mystery that your final breath became eternity. What we had lost forever you redeemed. Oh,
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Hoje nós daremos a continuidade ao nosso estudo desta revista que nós estamos usando como aulas avulsas, que é de 2006, né? Mas atualíssima. E o título da aula de hoje é Preparando-se para ser usado por Deus. Olha que importante, não é? O nosso texto áureo está em Romanos 6,13. Vocês têm aí o texto na tela. Eu gosto de ler na minha Bíblia, que diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus eterno, Deus de Israel. Declaramos que somente tu és Deus, o nosso Deus, e não há outro além de ti, único digno de honra, glória e louvor. Rendemos graças a ti pelo dia de vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo em cada um de nós, Senhor, pela tua obra, Senhor, transformadora em nossas vidas, pela tua boa mão sobre nossas vidas. Agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã que estão nos acompanhando nesta oportunidade, e pela vida daqueles que hão de ter acesso a esta ministração posteriormente, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento, de maneira que possamos aprender da tua santa palavra e da tua sã doutrina, e aprendendo, coloquemos em prática no nosso dia a dia, para que tenhamos vida agradável diante de ti. Seja conosco, Senhor, em tudo pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Então, como eu disse, nós faremos hoje mais esta aula avulsa dessa revista antiga, mas com temas atualíssimos, né? Porque o tema dessa revista antiga é Vivendo no Centro da Vontade de Deus. É o único lugar para a gente poder viver, não é? Para aqueles que querem um dia passar a eternidade juntamente com Ele. E o título da aula, Preparando-se para ser usado por Deus. Nós estamos na face desta terra, nessa peregrinação, para atender aos propósitos do nosso Deus. Primeiramente, para glorificar ao seu santo nome, e depois para sermos instrumentos, e instrumentos de honra, para sermos úteis, né, úteis na obra de Deus. O objetivo desta lição, conforme está aí na tela, é mostrar ao aluno que Deus tem pelo menos um ministério para cada um de seus filhos. E o que ele espera é a nossa prontidão, nossa fidelidade e compromisso com a retidão. Tá? É o que Deus espera de mim e é o que Deus espera de você. Complementando, né, a informação, hoje estudamos esta aula avulsa e, querendo Deus, na semana que vem nós iniciaremos o estudo da nova revista trimestral da editora UBPC, Os Céus de Deus, de autoria do pastor Walter Bastos. Uma bênção, uma bênção. Só de ler o sumário a gente já se deleita, né, com o que vem por aí, com o que aprenderemos e como seremos edificados. Se você tem interesse nessa revista, entra no site da ubpcjundiaí.com.br e lá tem o link para a editora OBPC. Tá? Então, lá você vai poder adquirir a revista, além de outros materiais. Tem coisa muito boa lá, coisa de excelente qualidade gráfica e principalmente doutrinária e teológica. Tá? Você vai se surpreender com as coisas boas que você vai encontrar ali no site da UBPC, jundiaí.com.br, e na página da editora UBPC. Não perca a chance, é baratinho e vale muito a pena. Voltando então para essa lição, o objetivo dela é mostrar que
Deus sempre tem um ministério, pelo menos um ministério para cada um de nós. E Ele espera que nós estejamos à disposição, sendo fiéis e com compromisso com a retidão, com a santidade, não é? Nós vamos aprender nesta lição de hoje. Na introdução da revista, ele vai dizer assim, olha, a respeito da soberania de Deus, quando Paulo escreveu aos Romanos, empregou uma ilustração semelhante àquela apresentada pelo profeta Jeremias lá no capítulo 18, versículo 1 e do 1 ao 6, dizendo que o oleiro, fazendo uma referência a Deus, pode fazer com o barro, que simboliza o homem, né, o que melhor lhe parecer. E é ele também, Deus, né, o oleiro, quem decide fazer com parte da argila um vaso para uso especial e outro para uso comum. Leiam depois Romanos 9, 21. Em outra ocasião, o mesmo apóstolo, Paulo, afirma que Deus quer fazer de cada um de nós um vaso de honra. Ele não quer fazer um vaso comum, tá? Ele quer fazer um vaso de honra. Leiam depois 2 Timóteo 2, 21. Mas para isso nós precisamos nos apresentar a Ele, de que maneira? Aprovados, sem reservas e com a vida santificada. Está ali junto, em 2 Timóteo 2,15. Deus quer nos usar, mas será que estamos preparados para isso? Será que estamos dispostos a isso? Será que nós queremos preencher as condições para sermos usados? De maneira geral, diz o autor aqui, as Escrituras indicam pelo menos 5 passos decisivos para Deus nos usar. Tá? Deus usa quem estiver em ordem, ou seja, limpo e inteiro. Não usa caco, ele junta, ele faz. Ele é o oleiro, aleluia, não é? Na Bíblia de Estudo Pentecostal, quando ele vai tratar desse versículo que nós lemos de Romanos 6, no 12, ele diz assim, estou lendo aqui agora na minha Bíblia, tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Na nota de rodapé vai dizer assim, olha, pelo fato de o pecado ter sido destronado, né, através de Jesus Cristo, devemos resistir continuamente ao seu assédio, para reconquistar o seu antigo controle, sabendo que o pecado procura reinar, principalmente através dos desejos da carne. Tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo. Por exemplo, ele fala aqui, não atender aos desejos do corpo, não colocar membro algum do nosso corpo à disposição do pecado e apresentar o nosso corpo e a nossa total personalidade submissos a Deus e a sua justiça, a sua palavra. O pastor William McDonald, quando fala nesse versículo 13, de Romanos 6, diz assim, ó, não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado, para serem usados como armas ou instrumentos de perversidade. Nossa obrigação é entregar o controle de nossos membros a Deus, a fim de serem usados para promover a justiça. Afinal, fomos transportados da morte para a vida. E como o apóstolo nos lembra, no versículo 4 desse mesmo capítulo 6, devemos andar em novidade de vida. Não é? Se morremos com Cristo, também com Ele fomos ressuscitados. Para andarmos em novidade de vida. Na exposição, ele então vai listar pelo menos 5 passos decisivos. O primeiro deles seria ter o coração sempre limpo. Deus não tem predileção por ninguém. Na verdade, ele procura usar quem se entrega a ele por completo e em total dependência da sua graça. Todavia, Deus não usa vaso sujo. Deus não usa vaso contaminado. E aqui sujeira é sinônimo de pecado, heresia e todo tipo de coisa errada. Como a gente já mencionou ali em 2 Timóteo 2, 21, eu vou ler. 2 Timóteo 2, 21 diz assim, ó, de sorte,
o 20 e o 21. O 20 diz assim, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Tá? Quando ele diz se purificar dessas coisas, a nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal vai dizer o seguinte, ó, na igreja externa ao visível de Deus, na terra, há muitos vasos. Há vasos de honra, isto é, crentes fiéis que se apartam do mal e que se mantêm leais ao verdadeiro evangelho de conformidade com a palavra de Deus, e vasos para desonra. O que isso quer dizer? Crentes falsos que se desviam da verdade. Os fiéis que desejam ser fiéis, úteis ao mestre, devem manter-se à parte de todas as religiões, de todos os supostos crentes que defendem doutrinas contrárias às Escrituras. Contato com quem ensina doutrina antibíblica deve ser feito apenas para procurar corrigi-lo, com amor, para que se arrependam e retornem à verdade. Amém? Então, quem ama a Deus, irmãos, deve detestar o mal. Quem ama a Deus deve detestar o mal. Salmo 97, versículo 10. Deixa eu localizar ele aqui para você, eu já leio. Salmo 97, versículo 10, diz assim, olha. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Tá? Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Tá? Nós devemos amar o que Deus ama e nós devemos odiar o que Deus odeia. Tá? A nota aqui da Bíblia vai dizer assim, ó, a pessoa que ama o Senhor será provada de conformidade com o grau de sua abominação ao mal, enquanto essa pessoa viver aqui na terra. O crente verdadeiramente regenerado, que tornou-se um com Cristo e no qual o Espírito Santo habita, amará aquilo que Deus ama e odiará aquilo que Deus odeia. Tal crente não se conformará com a maldade, a violência e a impiedade que tem no mundo, e lamentará a destruição de vidas por esses males. Também devemos sentir profunda aflição quando o pecado e a imoralidade são toleradas na casa de Deus, na igreja. Tá? Nós não podemos nos conformar com isso, não. Nós não podemos nos conformar com isso. No outro dia, não é? Nós estávamos conversando, eu e minha filha com uma irmã, e nós falamos isso, porque ela falou, puxa, chega, né, é cansativo, porque a gente fala, e a igreja está cada dia, né, a gente vê cada coisa, tem gente que se diz crente, não creio que seja crente, e se vangloriando, né, de fornicação, se vangloriando de tá mundano, profano, com costumes que Deus não se agrada, e ainda tira foto, posta na internet, tudo, e acha tudo lindo e bonito, né? E eu falo, puxa, desanima, mas aí eu lembrei, falei, olha, nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos tocando a trombeta, nós somos atalaias, nós estamos tocando a trombeta, nós estamos ensinando a palavra de Deus, tá? Então, no final, cada um vai dar conta. Então, nós devemos nos manter, santos, segundo a palavra, e devemos fazer o nosso papel. Não pode desanimar, né? Porque se Deus está nos usando para isso, né, nós devemos fazer com todo o nosso ser, com toda a nossa capacitação que Ele mesmo nos dá. Então, quem ama a Deus deve detestar o mal. Precisa considerar ruim o que Deus considera ruim. Portanto, deve tratar o pecado como pecado. Hoje em dia está essa história, não é? Pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, gente. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que está fora da sua palavra. O coração, continuando aqui na revista, o coração é o centro da vida espiritual e representa o nosso caráter. É do coração que emana o sentimento, o raciocínio e a vontade. Alguns textos identificam o coração como nosso homem interior, por exemplo, Romanos 10:19, 2 Coríntios 4:16. Na sexta bem-aventurança, lá de Mateus, Jesus afirmou que os limpos de coração verão a Deus. Se lembra dessa passagem? Mateus 5:8. Mateus 5:8.
Mateus 5,8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E a nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal diz: Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus, e que agora se esforçam, sem dolo, para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem, amor à justiça e ódio ao mal. Leiam depois Hebreus 1,9. Seu coração, que inclui a mente, a vontade e as emoções, está em harmonia com o coração de Deus. Tá? Somente os limpos de coração verão a Deus. A Deus, ver a Deus aqui significa ser seu filho e habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. Tá? Então, ver a Deus hoje, a gente vê a Deus hoje sim, nas ações dele, nas obras que ele faz, na comunicação com o Espírito, tá? Através do Espírito Santo. Então é isso que ele está dizendo. Jesus afirmou que os limpos de coração verão a Deus, ou seja, Deus agirá em e por quem estiver sempre purificando o seu coração. Esconder nossos pecados atrapalha. Leiam depois Provérbios 28:13, famosa passagem, né? Mas confessar ajuda. A Bíblia diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará e nos limpará de toda maldade. 1 João 1,9. Deus nos purifica somente se confessarmos. Confessar no grego significa dizer o mesmo que, ou seja, precisamos dizer o mesmo que Deus diz. Pecado é pecado e fim, ponto final. Não podemos ficar negociando e transigindo, tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Continuando, o segundo passo, manter o corpo em santidade. Então, temos o coração limpo, agora vamos manter o corpo em santidade. A nossa entrega ao Senhor deve ocorrer por inteiro, tá? Ou seja, espírito, alma e corpo, conforme está ali em 1 aos Tessalonicenses 5:23. Leiam depois ali, tá? Porque tem gente que fala, não, mas Deus conhece meu coração, e continua fazendo coisa errada, e continua usando o corpo de qualquer forma, não é? Pichando o corpo, maltratando o corpo, usando o corpo para coisas impuras, para coisas pecaminosas. Não é assim, não é assim. Deus conhece o coração, por isso mesmo que ninguém zomba dele, tá? Ninguém consegue enganar a Deus. Cada área do nosso ser precisa estar sob controle do Espírito Santo para que Deus possa nos usar. Santificar o corpo é o mesmo que preservá-lo do pecado e consagrá-lo como instrumento de justiça, que nós lemos aqui em Romanos 6,13, a fim de fazermos sempre o que é certo. Vamos ler 2 aos Coríntios 5:10. 2 aos Coríntios 5:10, que diz assim, ó: porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então não é só o coração não, tá? É tudo, tudo. Deus nos quer por inteiro, não é um pedaço, né? Ele quer tudo consagrado. Santificar o corpo também significa cuidar bem dele, mantê-lo em boa forma, dedicá-lo para a glória de Deus. Nosso corpo físico é descrito por Paulo como casa terrestre, em 2 Coríntios 5:1, que nos serve como uma espécie de veículo, porque nos permite locomover de um lado para o outro. Do mesmo modo que um automóvel, né, o autor aqui faz essa relação, precisa de cuidados, assim nosso corpo precisa de boa alimentação, banho, exercício, descanso, etc. Respeito, zelo, né? Deus precisa do nosso corpo para nos usar em sua obra. Por essa razão, Ele quer que sejamos disciplinados e que tenhamos certos hábitos indispensáveis para uma boa saúde. Nós precisamos gostar de nós mesmos. Por exemplo, não comer demais, né? Ele brinca aqui, comer para viver, não viver para comer, porque isso leva à obesidade, causa doença. Então, nós precisamos cuidar da máquina também. Até porque, vocês se lembram o que diz 1 aos Coríntios 6:19? Deixa eu localizar aqui. 1 aos Coríntios 6:19 e 20. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós,
proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é? Nós fomos comprados por alto preço. Jesus pagou esse preço, que nós jamais poderíamos pagar. Na nota 6, no capítulo 6, versículo 19 da Bíblia de Estudo, diz assim: se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo. Onde vemos que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, mostrando que lhe pertencemos. Porque ele habita em nós e pertencemos a Deus, nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal, proveniente de imoralidade nos pensamentos, nos desejos, nos atos, ou até através de filmes, livros, revistas. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos e agrademos a Deus em nosso corpo e através do nosso corpo. Amém, meu irmão? Então, manter o corpo em santidade. Depois, simplificar a vida o máximo possível. Simplificar é o mesmo que tornar mais simples ou fácil. Muita coisa em nossa vida é desnecessária e termina por complicar ao invés de facilitar. Por essa razão, nós precisamos remover certos hábitos e atividades estéreis, improdutíveis, ou que roubam o nosso tempo. Qual é o maior ladrão de tempo dos dias atuais? É o celular, não é? Você vai orar, com 5 minutos parece que passou uma eternidade. Você vai ler a palavra, puxa vida, não acaba nunca, né? Esse trecho aqui. Mas se você pegar o celular, você começa a ver e-mail, você começa a ver Facebook, começa a ver Twitter, Instagram e tal. Você fica 3 horas ali e nem percebe que o tempo passou. Mas você não fez absolutamente nada que agrade a Deus ali. Ao contrário, né? Muitas vezes corremos riscos seríssimos, né? De ver o que não devemos ver, de cobiçar o que não devemos querer, e assim por diante. Só vê notícia ruim, manipulação da verdade, falsos ensinos, não é? Então, nós precisamos mudar esses hábitos, nós precisamos ter disciplina. Disciplina. A vida e o ministério cristão são uma espécie de corrida, ou de competição atlética. E o alvo de todo crente é alcançar a linha de chegada, é completar a carreira, não é? Guardar a fé. Não é assim que a gente pretende chegar até o final? A palavra diz que o fim tem que ser melhor que o começo. Aí a gente vê muita gente aí que pega fogo, né? O coração em chama no começo. Depois vai definhando, vai se arrastando, né? Correndo o risco de não chegar lá no final. Tá? Ou cumprir o ministério, né, que recebeu do Senhor. Mas o escritor aos Hebreus declara que somente conseguiremos bom êxito nisso se nos livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha. Está em Hebreus 12, 1. Esses impedimentos são vários. Aí ele vem com uma lista aqui, né, o autor. Por exemplo, lembranças ruins do passado, fazer dívida, você perde, né, a paz, amargura, decepção, perda de identidade, tentar imitar gente da TV, criar, né, ídolos, né? Ídolos, ser fã, né? Ser fã e tentar fazer igual. Tudo isso funciona como uma espécie de distração e nos desvia do alvo. Deus quer nos usar, mas precisamos nos desvencilhar de todo impedimento e procurar viver de maneira simples e desembaraçada. Lembram-se de 2 Timóteo 2,4? Achem aí para você ler. Deixa eu ver se eu localizo aqui, ó. 2 Timóteo 2,4. Diz assim, ó: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tá? Então, se você está engajado, se você foi chamado para a guerra pelo Senhor Jesus, você não vai ficar perdendo tempo com outra coisa. Você vai se dedicar a isso, para agradar quem te convocou. Não é assim? E tem que ser assim. Ok? Então, nós vimos, tem que ter um coração sempre limpo, manter o corpo em santidade, simplificar a vida o máximo possível para ter disciplina e dedicação ao Senhor. Depois, o quarto seria fortalecer a fé pela palavra. Paulo aconselhou, né, o seu fiel discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,7, exercita-te pessoalmente na piedade.
Essa expressão significa que para progredirmos no ministério, precisamos fazer sempre exercícios espirituais, tá? Um deles é o estudo da palavra de Deus, estudo para valer, né? Estudo aplicado, meditando, não ler por ler. Eu conheço gente que fala, eu baixei um programinha no meu celular para ler o Novo Testamento em 6 meses. Aí ele lê aquilo como uma obrigação, mas sabe, com um sacrifício tão grande para poder só fazer isso, mas não está atento ao que está lendo. Então é melhor ler mais devagar, mas ler com toda a atenção. Aí o Espírito Santo vai fazer uma obra tremenda na tua vida. Então, ler a palavra, porque pela palavra a nossa fé é fortalecida, é nutrida, e isso é fundamental em nosso relacionamento com Deus. Se Deus se revelou, né, a nós pela palavra, se você quer conhecer a Deus, você tem que ler a palavra de Deus. Tá? Não adianta ficar procurando coisas, né, na internet, a opinião dos outros. Tá? Se bem que você tem pastor, tem líderes, eles podem te aconselhar e te ensinar. Mas você tem que interessar. A fonte está disponível para você, porque você não quer beber dessa fonte, né, de água limpa, de água refrescante. Amém? Deus usa a Bíblia para nos preparar para o ministério. Por meio dela, nós saberemos evitar o erro e fazer o que é certo. É um manual de vida. Está escrito que a Escritura Sagrada é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado para fazer todo tipo de boas obras. Segundo Timóteo 3,16. Tá? E além da Bíblia, a nossa fé é fortalecida por meio da leitura de bons livros cristãos. Né? Provérbio diz, o que adquire entendimento ama a sua alma. Outra maneira de fortalecer a fé por meio da palavra de Deus, e eu acho que é mais importante até do que ler outros livros, né, além da Bíblia, é participar da escola bíblica dominical. Hoje aqui estamos estudando a palavra de Deus, né? Participar em estudos de grupos, fazer teologia na tua igreja, não faltar em culto de ensino e de doutrina, e assim por diante. Tem muita opção, muito recurso, muita oportunidade que Deus disponibiliza para a gente, para que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, tá? Porque pela falta de entendimento é que perece o povo de Deus. É por isso, tá? Pela falta de alimento, e alimento pela palavra. Tá? Ele diz aqui, olha, dessa maneira aprendemos uns com os outros, no culto, ouvindo a pregação, ouvindo os testemunhos. E ele cita, 1 Tessalonicenses 5,11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente uns aos outros, não é? Amém? E por último, ele diz, viver intensamente o que já aprendemos de Cristo. Tem muita gente aí que é acumulador de conhecimento, mas não pratica. Isso não adianta nada, né? Para Jesus, quem somente aprende e nunca pratica, permanece em constante perigo, pois não tem segurança diante das batalhas do dia a dia. Lembram-se da passagem de Lucas 6, 46, 49? Eu nem vou explicar muito, porque é uma passagem tão conhecida, mas eu vou ler. Lucas 6, 46, 49. Só de ler vocês vão se lembrar. Jesus falando, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Tá? Então, é isso que Jesus está dizendo. Né? Quem somente ouve, aprende, acumula o conhecimento, mas não pratica, está sempre em perigo da sua casa ir abaixo, da casa cair. Né? E ele diz, e vive se auto-enganando. Deus quer usar pessoas que praticam a sua palavra explicitamente e que se torna uma pregação viva.
Ele cita aqui 1 Timóteo 4,12: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Você tem que dar o exemplo, você tem que ser fonte de referência para os mais jovens, para os que estão chegando agora, para os do mundo, né? Para os do mundo. Numa época em que o povo de Israel servia a Deus de maneira puramente ritualística, sem romper com o pecado, o Senhor levantou Isaías para reprovar aquela religiosidade de aparência, dizendo, Isaías 1,17: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Se combinarmos esse papel social, essa ação, com santidade de vida, então aí nós estaremos encarnando a essência do Evangelho. Tiago 1,27. Tem gente que fala, não, mas religião não presta, religião não é boa, esse negócio de religião, mas tem uma religião que interessa a Deus. Tá? Essa é a religião que nós precisamos ter. Diz assim, ó, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, é praticar e viver em separação, consagração. Amém, irmãos? A nota da Bíblia Pentecostal diz assim: Tiago fala de 2 princípios que definem o conteúdo do verdadeiro cristianismo. Esta é a verdadeira religião. Primeiro, o amor genuíno pelos necessitados. E segundo, conservar-se santo diante de Deus. Tiago diz que o amor ao próximo deve estar acompanhado do amor a Deus, sempre, não é? São os 2 mandamentos que Jesus sintetizou todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tá? Que é expresso na separação das práticas pecaminosas do mundo. O amor ao próximo deve estar acompanhado de santidade diante de Deus. De outra forma, não é um amor cristão. Tá? Pode ser qualquer coisa, mas não é o amor cristão. Quando praticamos o que já sabemos, nos tornamos aptos para continuar aprendendo. Caso contrário, ainda somos como criancinhas em Cristo, que ainda necessita de leite. Quanto a gente vê, né? Gente com 20, 30 anos de igreja, e são criancinhas ainda. São criancinhas ainda, porque sabem muito, mas não praticam. Leiam depois Hebreus 5, do 11 ao 14. E Deus sabe, Deus não usa bebezinho espiritual. Uma prova disso aparece na proibição paulina de não consagrar a diácono homens que sejam neófitos, tá? Ou seja, novos convertidos, que correm o risco, né, de se desviar, de ter soberba, ter vaidade. Mas não é só aos candidatos a diácono que isso acontece, né? Tem muita gente aí que tem esse problema também. Amém, irmãos? Nós precisamos, então, viver verdadeiramente o que nós aprendemos. Eu disse agora há pouco, nós temos tantas oportunidades, Deus tem preparado tantos meios e recursos para que nós o conheçamos através da palavra revelada e dessa palavra sendo ensinada, pregada. E as pessoas muitas vezes descuidam, né? Fazem de qualquer jeito, e isso revela a falta de compromisso com Deus. Nós precisamos viver o que nós aprendemos, colocar em prática. Ok? Na conclusão, a revista diz assim: um dos propósitos de Deus para a sua igreja é o ministério que ele designou para realizarmos como parte da nossa missão de vida neste mundo. Na verdade, é o Espírito Santo quem escolhe e distribui os dons na igreja, conforme o ministério que concedeu a cada um de nós. Está lá em 1 Coríntios 12, 4, quando ele fala dos dons, não é? Também é verdade que esse serviço que oferecemos ao reino de Deus se aperfeiçoa à medida que nossa compreensão da vontade de Deus se torna cada vez mais clara para nós, como nós vimos hoje na revista aqui. Não há dúvida que Deus quer nos usar. Mas será que nós estamos dispostos a ser usados por Ele no tempo e no lugar certos? No momento e no lugar que Ele deseja, que Ele quer? Você pode pensar nisso? Pode meditar nisso? Você está disposto a ser usado por Deus? Sinceramente, não só da boca para fora? Então, lembre-se desta lição. Tenha o coração sempre limpo, mantenha o corpo em santidade, simplifique a sua vida, tenha disciplina para as coisas com Deus.
Fortaleça a sua fé pela palavra de Deus. E viva, aplique o que você aprendeu da palavra de Deus. Amém? Essa é a lição de hoje. E eu espero que sirva para sua edificação como serviu para a minha edificação. Enquanto preparei, estudei a palavra, enquanto ministrei aqui para você. Amém? Que Deus faça frutificar esse ensino na tua palavra, na tua vida, pela palavra de Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, Pai bendito, Senhor, nós glorificamos o teu santo nome, nós te bendizemos, Senhor, e te louvamos por quem tu és, pelos teus atributos eternos, pelas obras maravilhosas das tuas mãos. Louvado seja, Senhor, antes, agora e eternamente. Nós declaramos em alto e bom som que somente tu és Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus e não há outro além de ti. O único digno de honra, glória e louvor, a quem rendemos graças pelo dom da vida, pela salvação que vem unicamente por Cristo Jesus, através do seu sacrifício santo, único e suficiente. Nós agradecemos pela habitação do Espírito Santo em cada um de nós, pela obra de regeneração, de transformação, de santificação, porque sabemos que sem santidade ninguém verá a tua face, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui para aprendermos da tua santa palavra e da tua sã doutrina. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, esforça-nos, Senhor, meu Deus, para que coloquemos em prática o que temos aprendido. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Mestre querido, pelo Teu sacrifício de amor em nosso favor, sem o qual já estávamos condenados, mas Tu, sendo Deus, Te fizeste carne, vieste à terra, andaste no nosso meio, Te entregaste voluntariamente nas mãos das Tuas criaturas para servir por sacrifício único, suficiente, eficaz para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Tu és o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ah, Senhor Jesus, abraça-nos, não solte, não permita que nós soltemos da Tua mão, porque em verdade Tu não soltas as mãos, as nossas mãos. Nós é que teimamos em querer andar pelas próprias pernas e muitas vezes saímos da presença do bom pastor, que és Tu, Mestre querido. Ajuda-nos. Queremos levar o Teu bom perfume por onde quer que andemos. Aumenta a nossa fé, acrescenta-nos a fé, Senhor Jesus. Santo Espírito, agradecemos a Ti por Tua habitação, por Tua obra em nossas vidas, pelo Teu enchimento, pelo Teu revestimento, pela Tua unção, pelos dons, pela capacitação. Sim, agradecemos porque Tu nos lembras de tudo quanto temos aprendido, nos lembra as lições do Mestre, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas sigamos no caminho reto que nos foi proposto, rumo ao alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos ainda mais na nossa santificação, para que consigamos caminhar com as vestes limpas no meio desta geração má e perversa, em tempos de engano, em tempos em que o joio tenta sufocar de todas as formas o trigo. Sejamos nós um trigo viçoso, forte. Sim, ajuda-nos, Santo Espírito. Senhor bendito, em tudo somos gratos a Ti. Agradecemos pela vida do irmão e da irmã que nos acompanharam nesta oportunidade, pela vida daqueles que hão de ter acesso a esta ministração. Abençoa e prospera, Senhor, para toda boa obra. Intercedemos, Senhor, neste momento, pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Senhor, nós Te pedimos, rogamos, clamamos em nome de Jesus Cristo. Alcança, Senhor, a cada um deles. Toca com a Tua mão poderosa para curar,
para libertar, para restaurar, para operar milagres, Senhor, para a glória do teu santo nome. Senhor, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem compaixão, porque somos fracos. Vê, Senhor, a sinceridade em nosso coração, o nosso arrependimento. Nós lemos hoje, Senhor, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia segundo a Tua palavra. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Deus bendito, apresentamos diante de Ti também nossas autoridades. Move os corações, Senhor, abençoe esses homens e mulheres para que eles possam governar para o bem do próximo, para o bem do povo, Senhor. Nossos pastores e líderes, Senhor, abençoa, Senhor, fortalece. Ah, Senhor, guarda, livra de todo mal. Dá a eles, Senhor, meu Deus, sabedoria, entendimento, discernimento, para que apacentem as ovelhas de Jesus Cristo, segundo a Tua palavra, a Tua doutrina, segundo os antigos marcos, Senhor, que seja do Teu agrado, meu Deus, para entregá-las naquele grande dia ao bom pastor, ao Mestre, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Senhor, em especial, nós rendemos graças pela vida do Teu servo Klinger, Senhor, que foi acometido desta doença, deste vírus, mas o Senhor já tem dado, Senhor, a cura, a libertação, e em breve nosso irmão estará conosco, nos auxiliando na igreja, no Ministério de Louvor e aqui na Escola Bíblica, nos ajudando com toda essa questão de tecnologia. Ele tem nos ajudado remotamente, mas em breve nós cremos, em nome de Jesus Cristo, que a restauração será completa. Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa oração de gratidão, rendendo graças a Ti, e apresentamos nossas petições, Senhor, porque somos, Senhor, ovelhas do Teu pasto, dependemos unicamente de Ti, em Ti esperamos e nos deleitamos na Tua presença. Seja conosco, Senhor, e em tudo nós Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Deus lhes abençoe. Oh, the mystery. You crossed the great divide to show your love for me. As you hung upon the cross and spilled your blood for me. And now I see my sin that held you there, it has no hold on me. For you rose again and now you have the victory. Forever I will sing. Thank you, thank you, thank you for the cross. And now I love you, Jesus. You have won my heart. This is love. This is love. All of me, I give my life to you. Receive this offering. It's all I have, but you deserve my everything. Forever I will sing. Thank you, thank you, thank you for the cross. And now I love you, Jesus. You have won my heart. This is love. This is
This is love. Majesty, majesty. You laid your glory down for me. Majesty, majesty.